Bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast Interculturalidade. Aqui procuramos entender os rumos da transição que vivemos na perspectiva cultural, assim como os seus efeitos na vida profissional. Inspirado no nosso novo cenário, terceiro episódio, cenário novo, podcast fazendo sucesso, trago uma ideia linda do poeta Mário Quintana, e ele diz o seguinte: o que mata um jardim é esse olhar indiferente de quem por ele passa. Aqui não somos indiferentes ao jardim da cultura, dos impactos da cultura na nossa vida. Na diversidade, pluralidade, contradições, tensões e, essencialmente, na nossa humanidade. Esse é o nosso desafio. Buscamos aqui construir caminhos e aqui estamos nós, juntos com você que participa aqui conosco. O tema hoje é resultado dessa revolução cultural provocada pelas redes sociais, tema de estudo do nosso mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações, nesse contexto de novas tecnologias. Há quem não queira chegar perto delas, há quem não saiba viver sem elas, e você? E eu? E nós? Para discutir esse tema, temos aqui hoje com a gente o professor Dr. Rafael Santos, jornalista, diretor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, área responsável pelo nosso mestrado profissional. Rafael, o tema do impacto das redes sociais tem provocado que sentimentos em você? Aliás, você ainda se lembra de como você era antes das redes sociais? Não sei se eu lembro. Olá a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Quem nos acompanha aí de casa também, uma alegria. Esse tema tem suscitado aí fortes emoções, eu diria, especialmente na sala de aula. A nossa vivência como professor tem sido muito desafiadora. Agora está se discutindo, inclusive, se devemos liberar ou não, proibir ou não o uso do celular em sala de aula. Está se discutindo isso em colégio, nas universidades a gente também fala bastante disso. Fato é que a gente não consegue enxergar o mundo sem esse aparelhinho na nossa mão, né? Então, os desafios são grandes. Os desafios são grandes. Eu acho que a nossa reflexão é sempre importante para vencer esses desafios. Obrigado pela sua presença. Patrícia, bem-vinda. Patrícia tem nos acompanhado aqui já no nosso terceiro episódio. E aqui estamos novamente. Patrícia é engenheira, líder de estratégia e expansão do Cívico, Hub de Empreendedorismo Social. Patrícia, alguma chance de empreender sem TikTok, Instagram, sem essas plataformas que nos acompanham? Pergunta de milhões, né, Carlos? Bom, gente, olá a todos. Prazer de novo estar aqui. Mais esse episódio tem sido uns diálogos muito interessantes, muita reflexão e mais um tema de bastante discussão e de relevância. Acho que hoje, né, quando a gente fala de negócio, é difícil não pensar nele numa presença digital, né? Ele tentar existir digitalmente, acho que é difícil a gente imaginar ele sem. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala de posicionamento digital, da importância, a gente também vive uma enxurrada de informações. Então, acho que mais do que presença, mais do que estar, você precisa ter consistência, tem que ter propósito. É isso que a gente, né, defende muito lá com os nossos negócios de impacto, que não adianta você só se comunicar por se comunicar. A gente tem visto muito, né, greenwashing por aí. Então, acho que mais importante é você fazer o que fala, né? Então, seguir o propósito. É nisso que as pessoas se conectam. Então, tema importantíssimo. Obrigado, Patrícia. Bom, agora a apresentação da nossa convidada especial. Aliás, quando nós pensamos em oferecer o podcast, foi uma presença que me veio à mente, né? Convidá-la, apesar da agenda, mas assim, nossa convidada de hoje é daquelas que o argumento encanta. É uma profissional de muita experiência, vivência, que eu admiro muito, desde a época como diretor do Banco do Brasil. Tenho tido a oportunidade de ter momentos onde a Luciana me fez pensar, e é por isso que nós a convidamos hoje, né? Ela tem atuado, né? Foi vice-presidente de RH da IBM na América Latina, vice-presidente global de liderança, desenvolvimento e inclusão na área de consultoria da IBM, empresa, né, que atuou por 30 anos, colunista da revista Você Se.A., membro de conselhos como o Instituto Cera, a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Luciana, quando esse podcast então foi pensado,
A sua imagem me veio à mente e você sempre foi muito elegante nas suas colocações, com muita qualidade nos seus argumentos. E como é que é, assim, ter elegância numa rede que é tão complexa, que é tão diversa, que por vezes nos provoca? É difícil manter bons argumentos e elegância atualmente nas redes sociais? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Carlos. Uma honra estar aqui com vocês, com a Patrícia, com o Rafael, e boa noite para todos aí de casa. É um teste complicado esse, o teste da elegância, mas eu acho que é nas redes sociais que a gente realmente tem condições de se mostrar, né? Da forma como as redes sociais existem, é o lugar onde as pessoas têm chance de mostrar o que elas pensam, como elas reagem, se elas têm autocontrole, se elas têm empatia, se elas têm inteligência emocional, se elas abraçam o pensamento diverso e respeitam. E isso tem sido aí um grande laboratório para todos nós, né? Onde a gente encontra comportamentos muito diversos. E quando a gente pensa no coletivo, eu acho que ainda o impacto ainda é mais profundo, porque existe essa possibilidade de escalonar, né, de tornar algo exponencial. E eu não sou uma especialista da área, mas de tudo que eu leio e aprendo, a forma como os algoritmos estão sendo construídos é para engajar pela discordância, é para engajar pelo negativo. E isso tem um efeito bastante complicado quando a gente pensa em ambientes tóxicos e tudo mais. Então, eu quero crer que as pessoas tenham consciência aí do impacto que elas causam quando expressam uma opinião e como elas podem impactar e influenciar olhando mais para o bem do que para o mal, né? Tem gente que acha que a forma como ela se relaciona e se posiciona nas redes sociais não é, na verdade, quem elas são, né? É uma imagem, né? É algo, por vezes, virtual, mas a gente vê intensamente um caráter ali, uma posição. Rafael, no mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações, nós temos a linha de pesquisa Interculturalidade nas Organizações, né? E eu imagino que as fronteiras entre o interno e o externo nas organizações estão mais tênues, porosas, né, com o advento das redes sociais. Como é que você tem observado isso na esfera educacional? Que questões você tem em relação a essa pouca distância entre o interno e o externo, uma mistura grande entre aquilo que se faz aqui e aquilo que se diz lá também? De fato, essa barreira que supostamente dividiria o mundo físico do mundo virtual, nós estamos percebendo que ela talvez ela seja virtual, talvez ela não exista fisicamente. E é muito difícil de percebermos como que se constrói uma reputação, por exemplo, ou como que se constroem ideias, como se constroem relacionamentos nessas interfaces, misturando o virtual e o real. É claro que a gente vê uma geração mais nova, que já nasceu num mundo hiperconectado e que talvez a gente tenha a impressão de que eles saibam lidar melhor com isso. E aí eu vou dar um pouco de opinião aqui. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que eles não foram ensinados, assim como nós também. Nós também não fomos ensinados a viver esses dois ao mesmo tempo. Tudo que nós conhecemos historicamente, que nós aprendemos como sociedade, tem a ver com relacionamento interpessoal físico aqui, encostando, né? Nós até brincamos que os latinos são do toque, de encostar. E como que isso se transportou, ou convive com o virtual, eu acho que a gente ainda não aprendeu. E me parece que nós precisamos aprender e ensinar, não só aprender, mas ensinar como que eu tenho que viver. É claro que os dois mundos convivem. Eu não sou o Rafael físico e o Rafael virtual. Eu não, de fato, é isso que você está dizendo aqui, né? Não são dois Rafaéis. É um único Rafael que, assim como nós temos facetas que se apresentam no mundo do trabalho, que não é a mesma faceta que eu apresento dentro de casa, que não é a mesma faceta que eu apresento numa igreja, né? O mesmo acontece no virtual, mas a essência é a mesma.
A pessoa ainda é a mesma. E quando a gente fala, você comentou algo muito interessante. Quando a gente fala de caráter, o caráter ele se manifesta no virtual e no físico. Você ainda comentou uma coisa aqui que é muito verdadeira, assim, né? A gente precisa repensar a nossa prática, repensar o nosso dia a dia a todo momento, porque o virtual repercute muito fácil pelo negativo. Uhum. O negativo engaja, né? A gente percebeu isso, a gente já sabia disso, né? Mas o negativo engaja. A gente em marketing político já sabe disso há bastante tempo. Tem histórias e mais histórias que contam sobre isso. E o mundo digital percebeu isso. Aí eu falo especialmente do mundo das redes sociais, né? Especificamente das redes sociais. Quando a gente pega lá Instagram, Facebook, TikTok, que seja, eles engajam muito pelo negativo. E a gente, como sociedade, como ainda não parou muito para refletir sobre isso, a gente está vivendo e engajando pelo negativo, pela discórdia, que tem o seu lado negativo, né? Nós estamos dentro de uma universidade, a discórdia dentro da universidade é a propulsão primeira de um descobrimento, de uma invenção, de uma inovação, mas ela está sempre dentro de um limite da boa educação, de um limite Do da boa respeito. conviver, do respeito, claro. E o que parece é que a gente esqueceu disso. A gente fala sociedade, né? Nós nos esquecemos disso, estamos vivendo virtualmente como se não houvesse amanhã, né? É como se eu não tivesse a responsabilidade de encontrar essa pessoa depois e face a face dizer aquilo que eu disse num comentário. Então, eu acho que cabe a nós, e aí nós já falamos bastante disso dentro do mestrado, né? O papel do mestrado, o nosso papel é o papel da reflexão. Nós precisamos refletir. Esse é o papel da universidade. O nosso papel é da reflexão. Nós precisamos refletir e chegar a algumas proposições, como, por exemplo, já se fala muito hoje, né, de educomunicação, de comunicação para as mídias, de educação para as mídias, etc. Eu acho que isso é um caminho hiper necessário que nós precisamos refletir sobre. E aí, assim, para quem tem essa vivência ou a responsabilidade de liderar a área de cultura e pessoas, né, Luciana? Como fica a gestão de uma área tão relevante com fronteiras tão tênues, né? É fato, eu acho que já não existe mais essa diferença do físico e do digital, né? A pandemia aflorou muito mais e fez com que as empresas se preparassem para isso, mas é uma tendência que veio para ficar, né? Quando você pensa em treinamentos, a forma como você trabalha nas plataformas, os processos, os fluxos, tudo tem que funcionar virtualmente também, porque não necessariamente as pessoas vão estar fisicamente no mesmo lugar. Mas tem um desafio grande aí, né, que é a gestão, é realmente como você lidera. Quando você pensa, por exemplo, em gestão de pessoas, a forma como você faz a sua gestão de performance, a forma como você tem conversas com pessoas do seu time, seus times. Eu acho que ainda existe um pensamento ainda muito tradicional que precisa evoluir, que conecta a possibilidade de fazer isso bem só se for pessoalmente. Acho que o mundo está evoluindo, as pessoas também, e as formas de gestão de pessoas têm que acompanhar, né? Ou seja, ao invés de eu esperar que a pessoa esteja fisicamente aqui para eu garantir que ela está trabalhando, é eu realmente ter um acordo de o que é esperado dela, confiar que isso vai acontecer e esperar os resultados, né? Ou se a pessoa tem um problema pessoal, algo muito específico, eu conseguir criar, mesmo no ambiente virtual, um momento em que eu consiga entender o que essa pessoa está passando e como eu posso ajudar e apoiar para que ela tenha todo o suporte necessário. Ao longo da sua vivência na IBM, o que você sentiu assim que trouxe mais efeito nesse campo? Que o professor Silvio Meira fala muito do digital, né? Que é o que você trouxe, assim, está integrado o físico com o digital. O que da tua prática você sentiu, puxa, que bom que nós fizemos isso num processo complexo, difícil, de uma integração? Eu acho que foi na orientação dos líderes de como acompanhar fases complexas, por exemplo, na pandemia, né? Como orientá-los, porque todos os líderes são humanos e também precisam de ajuda, de suporte e também de empatia, de como conduzir as questões de gestão de pessoas, é orientá-los a entender que
que você lidera indivíduos, você não lidera times e trata as pessoas como parte de um grupo, como se elas não tivessem questões individuais a serem trabalhadas. Eu acho que esse trabalho de orientar a liderança e incentivá-los a ter mais empatia, a saber entender e ser flexível e fazer uma gestão de acordo, de uma forma que a pessoa não sofra tanto com a pressão e com todos os problemas que a pandemia trouxe, eu acho que foi um trabalho bem bacana. A pandemia foi um marco Escola. muito grande, inclusive na volta, porque foi um mundo que... Como é que eu vou voltar hoje para digamos assim, para um trabalho físico, né? Empresas venderam 12 andares, ficaram com 4. De repente chega um gestor lá, acabou a pandemia, volta todo mundo. Como é que você volta? Né? Porque era 12, passou a ser 4, Exato. horário para sentar na mesa, enfim, cheio de questões, né? Então ali foi um divisor de águas, né? E na minha experiência global, onde eu tinha também funcionários na Índia, no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, mais na Inglaterra, eu tive realmente a mesma experiência, assim, questões muito complexas do ponto de vista de pessoas que eu senti que não importa a necessidade de estar fisicamente, fazer gestão de pessoas com qualidade, com cuidado e empatia, é possível sim no mundo virtual. E foi uma experiência maravilhosa. Eu sinto saudade daquele time. Patrícia, a gente fala aqui da dificuldade, dos desafios das redes sociais, mas ele também, até como a Luciana trouxe, ele pode promover empatia, generosidade, trabalho colaborativo. Claro. E você, no campo do empreendedorismo, junto ao cívico, como é que você tem visto essa potência que as redes sociais trazem para um trabalho colaborativo? Sim. Eu acho que quando a gente fala, né, da questão dos empreendedorismos sociais ou negócios de impacto, né, obviamente que trazer letramentos, as redes sociais acabam sendo também canais também de conteúdo, de educação. E acho que, mas além disso, a gente fala bastante lá no Cívico que hoje a gente também vive um desafio, uma guerra de narrativas, né, também que a gente vive. Então, acho que no âmbito das redes sociais, existe hoje também um desafio no sentido de investimentos, né, do marketing, no marketing em redes sociais, em mídias, porque hoje é isso, né? O que denigra, enfim, gera mais engajamento do que algumas coisas positivas. Então, acho que um desafio que se tem grande, também falando de redes sociais, porque você quer se posicionar, você quer trazer essa colaboração, é competir, né? Querendo ou não, as redes sociais estão competindo por atenção, está competindo por grandes investimentos, por grandes marcas, e hoje, né, que às vezes nem sempre estão ali querendo promover um impacto positivo. E acho que esse é o grande desafio de cobertor curto de qualquer empreendedor, né? Você tem que decidir investimentos e decisão de investimentos de marketing, de mídias, entra nesse contexto, até para conseguir usar isso como ferramenta. E acho que até aproveitando, né, acho que essa questão de efetividade, porque no final das contas, né, decisão de investimento é decidir se é efetivo, se vai trazer resultados, se eu vou trazer a mensagem, mais do que likes, mais do que curtidas. A gente vive, né, numa era de quantidade de likes e de curtidas em cada engajamento, mas o que de fato está me gerando, trazendo retorno para a empresa, o que de fato a minha mensagem está sendo passada. Acho que essa dificuldade também tem sido um desafio para os empreendedores para também decidir onde investir e como investir. E acho que aproveitando a Luciana, né, que vem de empresa de tecnologia e também com questão de pessoas, né? Como é que você vê essa questão da tecnologia, né? Ela ajuda nessa efetividade da comunicação ou ela é uma vilã, né, dessa efetividade? Porque tem os dois lados. Eu sou suspeita porque eu sou fã da tecnologia. Imagino. E eu acho que é uma super aliada, né? Quando você pensa, por exemplo, numa estratégia de comunicação interna. A tecnologia te permite personalizar a forma como você comunica, automatizar muitas comunicações e fazer com que ela chegue no objetivo final de uma forma muito mais focada, com o intuito da pessoa sentir que realmente ela está sendo ouvida e tem um foco especial na necessidade dela. A tecnologia permite as comunicações espontâneas e online que
melhora muito a comunicação interna, né? O trabalho remoto, híbrido, precisa muito da tecnologia e tem ajudado bastante. É claro, uma boa conversa pessoal não está sendo colocada no mérito. É claro que isso é extremamente valioso e importante, mas dependendo do tamanho da tua empresa, se você pode contar com a tecnologia, com certeza você vai ter muito mais efetividade da forma como você comunica, da experiência que você dá para as pessoas e com certeza também faz com que você entenda melhor o que está acontecendo com o uso de dados, né? Quando você foca em análise de dados, que você consegue fazer análise de sentimentos, se você consegue fazer predições, você consegue ter realmente uma visão muito clara do que está acontecendo na base, sem filtros, você tem condição de ter um diagnóstico melhor e tomar ações muito mais certeiras para resolver os problemas da organização. Aliás, Luciano, eu vou te fazer uma questão e eu quero também depois ouvir o Rafael sobre isso, porque eu digo o seguinte: nós estamos aqui vivos porque o sangue está circulando no nosso corpo. Da cabeça aos pés vai pela gravidade, o sangue vai. Mas o nosso corpo tem uma bomba que se chama coração, que faz o sangue correr da ponta dos pés até a cabeça. É por isso que nós estamos aqui vivos. Para mim, o sangue das organizações é o conhecimento que circula. Então, da alta direção para a base, é o sistema top-down, estrutura de comando, enfim, que a gente já conhece, já sabe. Mas hoje em dia, cada vez mais é relevante o conhecimento ir da base, de quem está na linha de frente com o cliente, atendendo, até a alta direção. Mas muitas organizações ainda está emperrado, assim. E eu acho que esse tema merece mais estudos, dos benefícios do profissional ter mais confiança, poder empreender no que diz respeito às suas ideias, à sua forma de melhorar processos. Como é que você tem visto isso, né? A gente ainda tem muito receio de ouvir, de fazer essa conexão alta direção com quem está na linha de frente, mas o que a tua experiência diz sobre isso? E eu quero ouvir também o Rafael em relação ao processo de ensino, aprendizagem aqui no Mackenzie, nessa relação. Perfeita a sua colocação e inclusive um ponto que eu devia até ter trazido na parte de comunicações, porque quando você cria mecanismos em que a pessoa pode contribuir com ideias, com conteúdos, e você tem uma cultura que prima pela segurança psicológica e faz com que as pessoas se sintam à vontade para expressar suas opiniões, contribuir, fazer parte. Isso realmente cria uma forma muito harmoniosa de inovação de baixo para cima. Colaborativo, né? Colaborativo. Porque daí, em ambientes assim, você tem mais colaboração, as pessoas se sentem muito mais parte daquele contexto, né? Não é uma questão de apenas ter voz, é você sentir que a tua voz importa, que estão escutando a tua opinião, que eles vão estar abertos para escutar, para abraçar um pensamento diverso, né? Que tudo bem falar alguma coisa que não tem muito a ver, né? Porque você tem que estar à vontade para você expressar e trazer o seu eu mais verdadeiro, né? Eu acho que é aí que vem a inovação realmente, né? Quando você não tem medo de falar e de ser julgado porque você falou alguma coisa que é meio fora de lugar. Ou que você não tem medo de errar, porque você não vai ser punido pelo teu erro. Ao contrário, né? As pessoas vão refletir em cima e vão falar, não, o melhor caminho é do outro jeito, né? É você aprender com tudo aquilo que está sendo produzido do ponto de vista coletivo. Em empresas de tecnologia, isso é muito valorizado. E a gente trabalha muito do ponto de vista de liderança e de gestão de pessoas para criar ambientes assim. Porque a gente sabe que ambientes mais comando e controle, mais tradicionais, as pessoas elas não têm nem interesse, nem motivação para dar o melhor de si e trazer novas ideias. E é impressionante, Rafael, em sala de aula, como mudou, né? Muito. Porque essa coisa do professor falar o tempo inteiro, né? O velho quadro negro. E hoje o aluno está ali com o celular e o que você fala, ele está te testando. Isso é ótimo. Porque ele vê se o que você está falando é realmente ou não, ele vai e busca outras fontes. Né? Tem alunos que são muito instigantes nesse aspecto. Como é que você tem visto isso? A gente brinca que desde o Paulo Freire, quando ele falava da educação bancária, da falência da educação bancária, né?
que é aquela ideia de eu depositar, que eu imagino o aluno como um caixa eletrônico, né? Eu deposito dinheiro, conhecimento nele para um dia sacar, né? E o Paulo Freire já dizia que isso aí não funciona, obviamente não funciona, né? Essa mudança dentro da sala de aula é gritante. Claro que o pessoal da pedagogia, eles têm insights muito interessantes sobre isso. É o que a gente chama de sala de aula invertida, dessas mudanças até físicas do espaço sala de aula, porque esse espaço tradicional que nós conhecemos dá essa sensação, né? Às vezes tem até um palquinho, o professor fica num nível acima dos alunos. Até essa colocação do professor numa posição acima dos alunos inibe esse desejo de perguntar, de indagar, de provocar, que é muito necessário. Então, dentro da sala de aula, nós estamos vivendo esse desafio de criar um ambiente favorável ao aluno pesquisar, duvidar, questionar. Onde está a nossa grande barreira hoje? Na postura do professor. Porque o professor tem medo. Ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de não saber responder corretamente o que o aluno está dizendo. E isso é um problema sério. E aí a gente tem um problema de gestão educacional, de gestão dos professores, que aí é um pouco do know-how aqui da Luciana, mas também é uma questão de nós sermos mais humildes e abertos ao entendimento do outro. Entender que o meu aluno pode saber mais do que eu, isso não é um problema, né? Ele talvez saiba mais do que eu em algum assunto. Sim. Ele está ali pesquisando, né? E isso é ótimo, e isso é ótimo. Nós não temos que ter medo, do chat GPT, né? Da inteligência artificial. Eu tenho que entender e direcionar o meu aluno ao entendimento de como que uma ferramenta deve ser usada corretamente, né? Uma chave de fenda não serve para um parafuso tipo Phillips. Eu preciso entender onde que eu encaixo cada um. Então eu preciso entender que ferramentas são essas. Por isso que eu volto no educação para as mídias, né? Educação para tecnologia. Que ferramentas são essas que eu estou vivendo? Eu vou proibir o celular em sala de aula? Talvez seja uma solução, não vou dizer que está errada completamente. Mas é tão legal o aluno poder pesquisar na hora e trazer uma informação diferente, né? É tão legal ele conseguir abrir ali, mas eu preciso de uma aula que seja instigante para ele. Porque senão o celular vira só o WhatsApp com os amigos. Em vez dele estar aqui do lado conversando com o colega, ele está conversando aqui no WhatsApp. O professor achando que tá uma maravilha, né? Ninguém está conversando na sala, eles estão conversando virtualmente. Então, são desafios muito grandes. Eu entendo que criar um ambiente para que o aluno se sinta à vontade para poder perguntar, para poder colocar a sua opinião, e entender que ali ele está num momento de reflexão é o nosso grande desafio. E a gente pensa em internet hoje, a gente fala muito dessa transparência, que eu não vou usar a palavra, essa transparência que a internet nos traz para muitas coisas, e esse imediatismo. Então, a gente discute muito no campo da comunicação que a internet foi a chamada era da verdade, né? Que você não consegue esconder muita coisa hoje, porque caiu na rede, caiu na internet, acabou, né? Uhum. Só que o drama que a gente vive é o contrário, é a mentira que cai na internet. Quando a mentira cai lá, até que a verdade saia, o impacto daquela mentira já gerou ruídos e problemas tão grandes que eu não consigo resolver tão rapidamente. E aí esse imediatismo é que me assusta um pouco. Para mim, esse é um grande problema, o imediatismo. Nosso aluno, eu vejo pela sala de aula, nosso aluno hoje surge um assunto e ele se sente pressionado a tenho que ter uma opinião, tenho que publicar algo sobre isso, tenho que ter uma posição, tenho que encontrar um vídeo de alguém legal falando sobre isso e questionar esse vídeo em 5 minutos. Se eu não fizer isso em 5 minutos, eu perdi a trend, aí eu perdi o momento. Isso me assusta um pouco, porque eu entendo que o tempo da reflexão é fundamental. Tem coisas que eu consigo responder rapidamente. Não sei traduzir para... Ó, viu? Não é você. Não é você. Ela não para. Ela tá aqui viva, viva. Não é você. Mas tem coisas que eu não consigo responder rapidamente. Tem coisas que eu preciso da reflexão. E eu acho que esse também é o desafio dentro de uma empresa, né? Claro que aí eu queria até saber de você, Lúcia, de verdade, assim, como que a gente consegue fazer
um trabalho com as lideranças para que elas consigam perceber que no mundo, não sei se você concorda comigo também, claro, como que eu consigo trazer para a liderança uma consciência de priorização daquilo que ela vai trabalhar como temáticas para sua equipe, né? Nesse imediatismo, porque as coisas aparecem ali tão rápidas, e aí já surge alguém, mas olha, você viu isso que aconteceu? Nós precisamos fazer isso na empresa, né? Nós precisamos mudar isso, eu preciso mudar isso na empresa. Nós vamos mudar isso aqui porque aquilo ali eu vi na internet. E eu imagino que se o líder não parar para priorizar as coisas, ele sai fazendo tudo e não fazendo nada, né? Então, como é que você via isso? Não sei se você enfrentava esse tipo de desafio. Como que você conduzia as lideranças nesse sentido? Olha, antes de eu entrar nesse ponto, eu adorei que você falou do desafio dos professores, né? Eu acho que esse é um desafio das lideranças também, da maioria das pessoas que vêm de uma geração que saber é poder e que o valor que ela tem é o que ela sabe, e agora a gente está num mundo tão complexo que é impossível uma pessoa saber tudo, é impossível você deter todo o conhecimento. Então é muito importante as pessoas serem vulneráveis e declararem para si mesmo, eu não sei e que bom que eu não sei, e eu vou trabalhar com as pessoas que estão à minha volta da melhor forma para a gente produzir a melhor solução, o melhor conteúdo. Esse é o desafio das empresas também. A gente fala de comando e controle como fosse algo do passado, é muito real ainda, e as pessoas ainda sofrem muito com o medo da perda do emprego, com o medo da exposição por declarar que não sabe, com o medo de não saber fazer uma pergunta no chat GPT e não saber lidar com a tecnologia como outras pessoas sabem. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem que trabalhar com as lideranças, com os professores, com todas as pessoas que passam por esses dilemas, né? É verdade. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que as pessoas têm que ter mais clareza sobre o que elas têm que fazer, né? Se elas têm clareza que o meu objetivo para essa equipe, para essa organização, pro que eu sou suposto a fazer é esse, elas têm que ter foco e buscar direcionar o time, todos os esforços naquilo, para não cair nessa cilada de se desconectar por qualquer tema, né? Pode até acontecer temas urgentes que atropela a tua agenda, isso é natural. Sim. Mas se você tem clareza do que você está perseguindo, é muito mais fácil você fazer um trabalho de equipe, por exemplo. É verdade. Isso que a Luciana traz sobre o papel das lideranças e do poder institucional, de você assumir suas fragilidades, de você buscar ouvir o outro, alguém que na posição na empresa não tem o status que você tem. Até porque, Patrícia, eu entendo que está cada vez mais difícil dourar pílula, né? Essa é uma expressão que vem desde o início do século passado, onde aquelas pílulas mais amargas, né, nas antigas farmácias, você embrulhava com papel dourado para tentar disfarçar o gosto amargo. Mas hoje está mais difícil esconder um atendimento amargo, né, um cliente que é mal atendido, né, e é bem impactado. Ou seja, com rede social está difícil dourar pílula, não? Sim. E aí trago, né, acho que essa questão toda, não tem como a gente falar de rede social, não falar de comunicação, né? Então e posicionamento e consistência. Então acho que essa questão toda do amargo, né, desse posicionamento do que tá certo, do que tá errado, a gente tem julgamentos o tempo todo. E acho que quando a gente fala, principalmente nos negócios lá, né, no CIF, que a gente acaba lidando bastante, de impacto socioambiental, entra ainda num contexto mais complicado de você conseguir se manter sempre a consistência, obviamente está sempre questionando. E isso tem sido, a gente reforça, né, acompanha bastante o reforço, o trabalho de tudo isso, mas a gente vê também, por outro lado, outras empresas querendo também se conectar mais com o propósito e se perdendo, às vezes, nas comunicações, ou, enfim, gerando conteúdos, ou gerando posicionamentos inadequados, que acabam gerando também hoje é muito mais rápido qualquer resposta, qualquer resposta negativa ou positiva, né? Mas acho que hoje em dia o negativo acaba aparecendo muito rápido. Medo do cliente também? Medo do cliente. Sim. Às vezes dá medo, né? Sim, porque a gente fica nessa coisa, né? De querer saber tudo, de querer saber inclusive o que o cliente quer, né? A gente, né, fica querendo acertar e com medo também de assumir os próprios erros, né? As empresas também têm sofrido bastante, né? Principalmente nessas questões ambientais, sociais, cada vez mais tem surgido muita pressão. E acho que tem bastante dessa dificuldade.
Acho que a gente está caminhando, acho que as redes sociais, apesar, né, elas trazem muito à luz essas questões, então hoje em dia, cada vez mais as empresas não conseguem mais deixar embaixo do pano, embaixo do tapete, algumas por muito tempo. Então, acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo também tem muitas fake news, acho que hoje em dia é um combate muito difícil. Então, acho que uma transição aí que a gente está passando, mas que é favorável, né? Acho que toda reflexão, toda forma também de você já não enxergar, de você não aceitar mais talvez se posicionar, ou posicionamentos que eram inadequados, ou questões que a gente aceitava antes que era normal e hoje não aceitar e a gente poder usar as redes sociais como um canal para isso, eu acho que também acaba sendo muito relevante. Eu acho que é até importante e desafiador para as empresas. Acho que cada vez mais tem sido, né? Acho que a Luciana pode contribuir um pouquinho dessa dificuldade, porque os negócios, quando nascem com mais propósito, você conseguir se comunicar. Outras empresas que não necessariamente têm essa veia de comunicação têm sofrido, acho que, mais dificuldade. Então, acho que hoje as redes sociais têm trazido muito mais à tona esses desafios, não só para os pequenos, acho que para as grandes, acho que isso coloca todo mundo na mesma dificuldade para trazer, no fim, consistência e propósito. Né? Não sei se Luciana, como enxerga, vê umas questões das empresas também, né? Não, eu acho que tá muito latente esse problema nas empresas, porque a informação corre tão rápido que muitas vezes a pessoa sabe pela internet antes de saber internamente, né? Falando de experiência passada, porque eu já não estou mais na empresa anterior, mas eu acho que tem boas lições daquela época. Uma delas é que todas as pessoas da empresa, todos os funcionários, todos os líderes, todos tinham que fazer um treinamento chamado Digital Guidance. Então, elas aprendiam ali como Que legal. conduzir e os impactos de ter a sua voz na internet. E elas eram absolutamente livres para falar o que elas quisessem na internet. Mas deixando muito claro que essa é a minha opinião e não pela empresa. Ou seja, elas não falam, não são autorizadas, não é esperado delas que elas imitam uma opinião pela empresa. Né? E isso dava realmente a liberdade para elas serem e falarem o que elas quiserem. Mas só dentro da empresa, só a área de comunicações e umas pessoas autorizadas ou especialistas ou líderes, dependendo do tema, eram as pessoas autorizadas para falar dos temas pela empresa. Então, as pessoas tinham liberdade, elas falavam e emitiam opiniões mais por elas, e isso ficava muito claro, e elas sabiam que elas não podiam dar entrevistas ou não podiam emitir opiniões em nome da empresa. Eu acho que isso daí deixa, ao mesmo tempo que não vai tolir a liberdade de expressão, por outro lado, deixa muito claro a diferença entre a pessoa, o ser humano e o profissional, né? E isso eu acho que foi uma experiência interessante. Muito bom. E uma outra dica, assim, eu acho que quando algum tema é muito importante, muito sério na empresa, em que a gente espera que a pessoa não seja surpreendida só pela internet, eu acho que tem que trabalhar pelo menos com as lideranças para eles estarem preparados para falar com suas equipes antes que alguma coisa aconteça. Eu acho que isso daí também é importante, né? Você dá as ferramentas e as condições para que a informação flua e seja esclarecida dentro de casa. E Luciana, como é que você vê o tema da fake news, né? Eu tenho, por hábito, prática, assim, leio o New York Times, The Guardian, O País, todo dia de manhã eu olho o que está passando. E foi ali que eu descobri, já há uns 2 anos, que na Finlândia, no currículo de nível básico, as crianças já são estimuladas a pensar no impacto que fake news pode causar na vida de outra pessoa, o que é fake news e tudo mais. E aqui, às vezes, a gente discute fake news como liberdade de expressão. Como é que você vê esse assunto e como você entende que as empresas devem prestar muita atenção nesse tema da fake news, porque isso tem impactos internos também, não são apenas externos. E aqui a gente está falando também, para quem... de pesquisadores, gente que vai pesquisar o assunto, que deseja entender mais esse mundo da interculturalidade nos canais digitais. Como é que você vê o assunto fake news?
E aqui eu vou dar minha visão como cidadã mesmo, né? Não olhando só o ambiente profissional. É um problema em qualquer instância, inclusive nas faculdades, porque quando a gente pensa que a gente está usando muito a AI generativa para tudo, né? Adora olhar o ChatGPT ou o Copilot ou que seja, qualquer um das opções, e você vai ver uma informação tão completa, existe o ímpeto da pessoa falar que aquilo lá é a informação correta. Tudo que tem de fake news está alimentando essa AI. Então, mais e mais é importante que a gente oriente as pessoas que tem que ter um trabalho de curadoria cada vez que você pega um conteúdo de AI generativa, seja ela qual for. ChatGPT é a que está mais conhecida. Por quê? Porque foi feito um bom trabalho ali e essa AI generativa aprendeu com informações erradas e negativas de alguma outra parte, dependendo do assunto. Então, esse assunto é gravíssimo, seríssimo. Se a gente não trabalha com as pessoas a capacidade de ter um pensamento crítico, de questionar a informação que está tendo, de retrabalhar aquela informação de forma que ela aplique para a tua realidade, a gente vai estar só propagando mais e mais fake news e impactando formação de alunos, impactando o que se faz dentro das empresas e por aí vai. Né? E claro, eu estou falando da AI generativa que é aberta. É claro que aquela assinada, você tem aí condições de limitar os impactos. Mas a grande maioria usa a não paga, né? Rafael, quando a gente pensa em nosso mestrado em profissional em comunicação intercultural, que sonhos você tem do ponto de vista da forma como a gente lida com essas novas tecnologias, da forma como a gente se posiciona diante delas? O que você espera que esse mestrado, através das pesquisas, consiga produzir de maior lucidez em relação ao assunto? Acho que talvez a coisa mais legal que a gente possa entregar para a sociedade sejam trabalhos relevantes e que a gente consiga mostrar que a tecnologia é uma aliada. Ela não é a inimiga, ela é uma aliada. Mas que é necessário refletir sobre ela. Parece que eu estou repetindo aqui, né? Voltando para uma tecnologia mais antiga, eu estou com o disco riscado, né? Mas a etapa aqui do nosso mestrado é fazer com que o nosso aluno reflita bastante sobre um determinado tema específico de sua escolha, que seja, e que a partir dessa reflexão ele chegue a uma proposição. Por isso que esse tempo da reflexão dentro da universidade, dentro do mestrado, é fundamental, é importantíssimo. A gente, quando pensa em impactos de fake news, né, o impacto da notícia mentirosa, da notícia fraudulenta, dentro do jornalismo, a gente sempre entendeu o poder que está nas mãos de um jornalista, e isso é o motivo de reflexão em todas as faculdades de jornalismo, né? O papel do jornalista é sempre muito delicado, porque ele tem um poder de alcance e de impacto muito grande, para o bem ou para o mal. Se ele faz um bom trabalho, é um impacto positivo. Se ele faz um mau trabalho, um impacto absolutamente negativo. Essa era das redes sociais e da internet, o que ela gerou de confusão nesse mundo, e que por isso que a gente fala agora de fake news, e notícia fraudulenta existe desde que o mundo é mundo, é que o alcance é muito grande. Hoje o jornalista não é mais o dono do canal da informação. Não são só jornalistas que falam e que têm exposição. Nós aqui, eu acho que eu sou o único jornalista aqui. Não são só os jornalistas que têm microfone. Qualquer pessoa hoje pode ter um microfone com um alcance absolutamente incrível. Aliás, Rafael, a pauta do principal jornal televisivo hoje no país vem das redes sociais, né? Exatamente. Então, veja o impacto disso. E aí eu coloco na mão de um cidadão comum que não foi educado para isso, que nunca refletiu sobre o impacto da sua voz quando ela está numa mídia de grande alcance, porque quem refletiu sobre isso foram os jornalistas formados em jornalismo. Quem não refletiu sobre isso. E aí essas ferramentas estão aí no nosso dia a dia a todo tempo. É por isso que a gente vê casos dos mais malucos, desde uma organização que se coloca para criar notícias fraudulentas em prol
de uma causa política, ou que seja, até uma, entre aspas, aqui bem grandes, uma suposta inocência de alguém que foi lá e diz alguma coisa na... Vocês lembram da história da bruxa do Guarujá? Mataram uma mulher, a mulher foi morta, ela foi linchada na cidade do Guarujá, porque ela foi acusada de ser uma suposta bruxa, né, cara? Você veja, olha a carga de preconceito em cima da coisa, né? Mas era supostamente uma pessoa que sequestrava criancinhas para rituais satânicos. Olha a maluquice da história. E aí alguém teria feito um retrato falado dessa pessoa e um dia tá um camarada num bar, num boteco, não sei, enxerga, olha lá a bruxa do Guarujá. A mulher morreu. Nossa. Nós estamos falando de uma vida que foi tirada por causa de uma... E nunca chegaram no camarada que foi o primeiro a publicar uma história dessa. Chegaram em um que tinha publicado o suposto retrato falado. Não, eu recebi e publiquei. Não foi? Teve uma novela que Foi que baseado. replicou isso. Exatamente. Porque é muito Baseado. fácil com tecnologia você... Hoje em dia, então. Aí você mudar. veja, pensa em reputação de empresa, né? É. É uma fala ali mal colocada, é alguém, supostamente, o diretor de não sei da onde que diz, bom, é um impacto gigantesco. Então eu volto, o meu sonho é que o Mackenzie seja conhecido como um lugar onde nós refletimos e criamos proposições positivas nesse mundo da tecnologia. Eu gosto muito da palavra lucidez, né, nesse contexto. E aí, nós estamos indo para a nossa reta final do programa, mas eu não posso deixar, Luciano, de perguntar, porque quando eu falei para os meus alunos que iria ter essa conversa aqui com você, um aluno chegou assim, professor, inteligência artificial me assusta. Eu estou com medo, estou em pânico, vai tirar meu emprego, isso e aquilo. Como você, como uma profissional que olha o ser humano, o desenvolvimento profissional, de carreira, vê o tema da inteligência artificial? Olha, eu acredito, assim, plenamente que eu acho que a inteligência artificial ela tem um poder de aumentar a nossa inteligência, a nossa capacidade de execução, de criação, de implementação, mas é preciso tudo aquilo que a gente conversou até agora, né? É você não achar que ela vai substituir tudo que você faz, ela vai te trazer mais condições de fazer melhor o que você faz, né? Tem uma frase clássica que a inteligência artificial, ela não vai substituir todas as funções, mas ela tem um impacto muito grande de substituir aquelas pessoas que não sabem lidar com a inteligência artificial. Sim. Então, todo mundo precisa conhecer, e mais do que isso, é ter esse pensamento crítico, essa lucidez, como você colocou, de não achar que aquilo traz qualquer coisa pronta. Você tem que ser capaz de construir com ela. E isso endereça o problema da fake news, né? O que mais me apavora na fake news é a desinformação, e são pessoas que se envolvem e seguem qualquer tema que incita um sentimento negativo delas, né? Você vê o caso clássico do ódio, né? O como isso engaja e como isso acaba conectando muitas pessoas. Então, o que eu realmente espero é que as pessoas tenham essa lucidez, essa clareza de que o mundo mudou mesmo e está mudando, as pessoas estão mudando e a gente tem que construir da forma mais positiva com as condições que a gente tem, né? A gente não pode ter medo do futuro porque a gente está construindo o futuro hoje. Então, o que a gente está fazendo para que esse futuro seja melhor, né? Luciano, ao te ouvir falar, me veio à mente, aliás, uma dica para quem aqui nos ouve e participa do nosso programa, o livro do professor Eduardo Janés da Fonseca, Auto-Engano, porque, por vezes, a fake news é a busca pelo auto-engano, de coisas que não tem lastro, não tem base, mas você quer acreditar naquilo, né? E aí é um livro muito atual sobre essa dinâmica, né, de auto-engano, de se auto-enganar, de criar uma fantasia sem lastro com a realidade. Bom, eu digo sempre que o nosso programa, o nome dele, Interculturalidades, é maior do que o tempo que a gente tem. Né? O tempo voa, o tempo corre, principalmente um assunto como esse, mas eu quero propor em 5 minutos, que é o tempo que a gente tem, um exercício para cada um, e vale para você que está nos ouvindo aqui também, é o seguinte: vivemos uma transição.
Uma transição com questões positivas, como nós abordamos aqui, mas também que merecem nossa atenção e que são preocupantes. Eu queria que cada um dissesse um aspecto positivo que vê dessa transição, lastreado pelas novas tecnologias da informação, e aquilo que mais te preocupa, te ameaça, quando nós olhamos esse movimento. A gente sai de um espaço que a gente já conhece para um outro que ainda é indeterminado, né? Quais são os bons rumos da transição e quais os rumos preocupantes? Vou começar com a Patrícia. Difícil, né? Desafio falar em 5 minutos sobre isso, mas não, Mas menos é ainda. né? Porque 1 minuto 5 para é cada geral. um. Mas o que eu acredito de pontos positivos, eu acho que essa questão da lucidez, eu trago uma outra palavra que eu acho que é muito importante também, que é a questão da consciência. Cada vez mais a gente elevando a nossa consciência dos impactos, do que a gente fala, do que a gente lê. Isso naturalmente traz talvez mais lucidez também para a gente separar o que faz sentido, questionar, refletir. Então vejo esse como um ponto que eu acredito. Lá no CIV que a gente fala de futuros possíveis, esses futuros possíveis só são construídos com mais reflexão, com mais vulnerabilidade, enfim, com mais questionamentos. Então, questionamentos são importantes, a gente precisa ter consciência para questionar e não aceitar tudo nesse imediatismo, na superficialidade. Os pontos de atenção, eu acho que são esses, né? A gente hoje vive numa era de muita informação, de imediatismo, conseguir talvez lidar com isso com sem se criar tanta ansiedade. Eu acho que é um desafio que acho que a gente tem de desacelerar numa era acelerada. Então, acho que essa é a preocupação e também uma recomendação, enfim, de falar, não precisamos saber de tudo, vamos não saber, a gente cada vez mais informações, mas a gente precisa ter essa preocupação, essa atenção, talvez, de como a gente lida com isso. Bom, eu vou participar também, olha, o aspecto positivo que eu vejo é o colaborativo. Essa rede colaborativa que tem impactado tanto o nosso dia a dia de forma positiva. E o que eu vejo de mais ameaçador é quando a gente coloca na rede o nosso pior, porque isso existe. Eu trabalho muito com a parte cultural e fiz durante a pandemia vários programas com cerca de 80 artistas, Chico César, Gilberto Gil, e tinha hora que eu ficava impressionado quando a gente ia anunciar uma participação numa live de um Gilberto Gil, de um Chico César, os haters que vinham, e alguém me disse, não, isso é robô. E eu entrava lá no Face da pessoa e via que ele estava lá com a filha no colo, assim, não era robô, era um ser humano que colocava o seu pior, e isso potencializa na rede. E eu me lembro às vezes que eu limpava aquela sujeira, porque se tinha a minha marca, a minha empresa, uma pessoa como Gilberto Gil, o Chico César, eu tinha que limpar aquilo ali. E era com muita dor que eu limpava, e parece que a gente traz a carga pra gente. Então, cuidado, porque o que você coloca lá, e se é o seu pior, sabe, isso contamina uma sociedade. E autoriza o outro a fazer também o mesmo. Então, essa é a minha grande preocupação, porque isso é potencializado. Rafael. Acho que de positivo, eu vejo o imenso potencial no campo da educação que essas tecnologias nos trazem, né? Se nós soubermos usar bem, a gente tem uma possibilidade de entrar numa curva exponencial de conhecimento como sociedade. E isso eu acho magnífico. Eu gostaria de estar aqui nos próximos 100 anos para ver onde nós podemos chegar como sociedade no campo do conhecimento. Do aspecto negativo é também no campo da educação. Me assusta um pouco o encantamento que essas tecnologias trazem, um encantamento enganoso, que pode chegar à conclusão, na minha visão errônea, de que nós não precisamos mais de escolas e de universidades. Evidentemente que a escola e a universidade do século XII eu já não preciso, é claro. Aquele modelo antigo eu não preciso. Mas daí nós jogarmos fora a ideia de escola, a ideia de universidade, isso me assusta. E isso tem ganhado força. Então eu acho que esse é o lado que me assusta, e o que me encanta é o potencial da educação. Amém, que bom. Luciana. Legal. Bom, do ponto positivo, eu acho que a gente tem que ficar muito feliz que hoje a gente está num mundo muito mais aberto, mais transparente. As pessoas têm mais vozes. Como o Rafael falou, a democratização do conhecimento, eu acho que é algo maravilhoso. Eu tive no Amazonas no começo do ano e eu fiquei encantada de ver os ribeirinhos tendo acesso à informação, educação de excelente qualidade, até o ensino médio, por conta da tecnologia. Eu acho que tem muita coisa boa que a tecnologia
permite, e uma das coisas que me toca muito é ampliar o nosso poder para atuar nas causas sociais, né? A visibilidade das causas sociais, né? A gente tem como exemplo o movimento Me Too, o movimento Black Lives Matter, enfim, eu acho que muito do que a gente consegue fazer de impacto no mundo, as redes sociais têm ajudado. O impacto negativo, eu queria chamar a atenção para a saúde mental, né? E o impacto na vida das pessoas que se mobilizam ou impactam por conta, impactam sua saúde por conta de likes, e isso conecta com a autoestima da pessoa, com essa necessidade de aceitação, ou a pressão psicológica para fabricar conteúdo, porque daí gera uma outra pressão nas pessoas que estão atuando na internet. Eu acho que a gente tem que saber o limite, saber usar com moderação, de forma que a vida continua aqui fora e tem muitas formas de ser felizes do que ficar 6, 7 horas numa rede social por dia, né? Luciana, obrigado. Hoje o nosso programa foi instantâneo. Passou rápido. E aproveitando esse ponto que a Luciana trouxe da saúde mental, eu queria te convidar para quem ainda não assistiu o nosso primeiro episódio com a Ionara Rabelo, coordenadora de saúde mental da Organização Médicos Sem Fronteira. Aliás, a Ionara, neste momento, está no interior do Sudão, uma vida assim, incrível. Então, para você que ainda não assistiu, vale a pena o nosso primeiro episódio. E eu quero também deixar aqui o nosso e-mail. Você pode mandar sua mensagem, trazer questões para que nós possamos discutir aqui. É interculturalidades@mackenzie.br. interculturalidades@mackenzie.br. Luciana, a casa sempre aberta para você. Ah, que Como delícia, eu falei, obrigada. dos teus argumentos, a tua elegância no falar, lucidez, não só para o Mackenzie, cívico também. Então, muito bem-vinda aqui sempre e queremos muito contar com a tua presença. Ah, obrigada, agradeço demais o convite, a participação foi excelente estar com vocês. Muito bom. Você sabe que uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Entrou uma vez aqui, ó, acabou. Não, quanto mais que inaugurou nosso novo estúdio. Vocês viram aqui a Muito mudança lindo, que houve, muito né? lindo, é. Então, nosso novo estúdio e vida longa. Teremos ainda mais um programa antes de fechar o ano e depois reiniciaremos no ano que vem. Quero agradecer aqui a presença do Renato, do Cívico, de toda a equipe aqui, Emerson, todos aqui que participam, gravam aqui com a gente e oferecem para você o que há de melhor. Então, é o nosso jardim e nós esperamos de você que não olhe de forma indiferente. Compartilhe com os amigos, a gente aqui não tem verba de impulsionamento, então vai muito nessa rede colaborativa de levar essa mensagem, de levar essas reflexões. Até o próximo programa.